Então tá, pessoal, mais um Hangout da Revolution gravando aí, da escola de fundamento, da escola Revolution, fundamentos de desenho, né? E hoje pra começar, tu tem alguma dúvida aí, Jonathan? Eu tenho algumas, É? mas mais só quando aquela da bolinha que você passou em aula, que quando ela cai numa superfície plana, né, no chão, e ela Hum, volta dentro de uma superfície. Eu tenho problema quando a sombra volta. Fazer elas, acho que tá bem tranquilo, elas direto no chão. Mas refletindo em outra superfície, achei mais complexo. Você tá deve bom. ter entendido o que eu quis falar sobre quando ela cai e daí ela volta. Entendi. Tipo, tu Beleza. diz ela trocando de plano, basicamente, né? É, Tá, acho que sim. tá. É que aí a gente vai ter que. A gente pode usar essas regras que eu falei, né? Mas aí a gente pode se guiar por um negócio mais lógico, né? Então eu vou fazer aqui um esquema que é o seguinte, eu vou fazer aquele side view que a gente já conhece da aula, tá? Só que eu vou pôr uma parede aqui. Vou pôr uma parede, um outro, um plano aqui, certo? Tipo como se fosse uma caixa aqui, sendo visto side view, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Essa luz, ela vai tangenciar nesse ponto e a sombra dela vai até lá. Ó. Se eu tivesse só, só o graveto e essa superfície aqui, essa aqui, eu teria essa sombra, beleza? Só que o que acontece? Eu tenho um outro plano aqui, né? Então, na verdade, a minha sombra ela vem aqui, ela quebra ali e ela vai subir essa superfície, ó, certo? Então isso é a minha sombra. É mais ou menos nisso aqui que tu tá com dificuldade? É, acho que sim. Mas aí a gente tá pensando na visão 2D, na lateral. É, exato. Tá, e daí tu tem dificuldade em fazer isso com uma esfera, é isso? Exatamente. Tá, beleza. Então vamos pôr uma esfera aqui, algo tipo uma esfera, e vamos pôr uma parede aqui atrás, um plano. E a minha fonte de luz vai ficar mais ou menos aqui, ó. Tá. Ups. Deixa eu dar um zoom nisso e pôr isso mais pra baixo. Então agora eu vou ter que achar aonde que está tangenciando a minha luz em relação a essa esfera, né? E eu acho que é por aqui, ó. Nessa elipse aqui, mais ou menos. Ok? Então vamos calcular ela aqui sem pensar na parede, tá? Pensar, vamos atravessar a visão da parede e vamos projetar só na superfície que ela tá aqui, ó, tá? Então, a grosso modo, essa seria a extremidade, a maior distância que eu conseguiria da sombra da minha esfera. E aqui também, tangenciando mais ou menos nesse ponto. E aqui eu já consigo, tá, é uma sombra tipo de uma esfera, sabe? Não vou ficar pensando ponto por ponto aonde que ela tá, porque isso aqui já é o suficiente para mim para eu convencer tu como desenho, pra ti como desenho. E o que vai acontecer aqui? A gente tem aquela triangulação que eu tinha falado, né? Acontecendo nessa linha. Só que
essa linha é interrompida nesse ponto aqui, né? Por essa outra linha, pela base da parede. Então quer dizer que essa sombra ela vai precisar de alguma alteração, alguma coisa vai acontecer nela, porque a forma da minha superfície alterou. E o que eu tenho aqui é uma quebra de 90 graus, né? Então eu vou puxar essa linha para cá, ó, que tá aqui, para cima, certo? E daí ali é onde vai estar a minha curva. E isso aqui seria minha sombra, ó. Essa parte da linha, acho que eu não peguei bem, mas por que você escolheu essa linha? Puxar ela. Ah, eu escolhi ela porque ela é uma linha que atravessou a parede, certo? E daí o que está acontecendo aqui? Agora eu tenho a parede na minha frente, né? Então eu vou ter que alternar o plano. Vou ter que pôr como mudança ali. Então eu tinha a elipse, a, a sombra projetada, nesse plano que eu vou pintar agora de amarelo aqui, certo? Laranja, sei lá o que. Eu tinha a sombra projetada nisso aqui. Mas agora eu tenho a sombra projetada nesse plano verde. Isso quer dizer que a minha forma, a minha superfície, onde está sendo projetada, ela alterou. Então a minha sombra vai ter que ser alterada também, no sentido que a superfície foi alterada. Consegue entender isso, Jonathan? Ah, entendi. É mais simples. Mas o que eu estou visualizando na minha cabeça, que eu acho que o exemplo que eu queria dar, é quando tem uma esfera tocando um cone, sei lá, alguma coisa que está dobrando, ou não está tipo, exatamente ali encostado. Daí Sim. que fica No caso muito aqui, complexo. aqui no caso não tem nada encostando, não botei encostando ali, né? Só sombra projetada mesmo. Só deixa eu pôr isso aqui. Mas eu vou fazer então com um cilindro, tá? Pode ser. Vocês não viram ainda a parte de renderizar, né? Não, só a parte de projetar a sombra, né? É, só sombra ainda, Tá. por enquanto. Tem um exercício lá que, se eu não me engano, tem uma foto que a bolinha tá num. Que foi esse que eu parei, inclusive. A bolinha tá fazendo sombra num cone, num cilindro. Aquele. É um cone mesmo. E aí eu não consegui fazer. Quer dizer, eu fiz, mas eu sei que tá errado, não é? Tá. Eu só vou mostrar mais uma coisa aqui. E daí vou mostrar. Vamos achar a referência que tu tá com dificuldade e eu desenho por cima dela o que tá acontecendo, certo? Beleza? Então, aqui ó, vamos pôr uma esfera aqui em cima, tá? E vamos dizer que a gente tem uma fonte de luz bem distante, que essas linhas vão ficar bem paralelas, tá? Esses raios de luz. A minha sombra, ela vai ter que ser alterada de acordo com a forma que ela vai ser projetada, aonde que ela vai ser projetada. Então, se aqui eu dobrei uma vez, porque eu tinha um ângulo de 90 graus, né? Tipo, uma quebra ali na superfície. O que vai acontecer aqui? Eu tenho elipses que constituem essa forma, né? E as elipses são não nada mais que milhares de planos, né? Tipo, uma alteração de plano super suave. Então, basicamente, eu vou ter que distorcer a minha sombra para parecer que ela tá sobre aquela superfície. Consegue captar, Jonathan? Entendi. Mas aí, tipo, parece que ela tá dobrada ali. Mas em quantas vezes você dobra ela? Você escolhe dobrar ela, tipo assim. Eu tento só trabalhar nisso aqui, ó, cara.
nesse eixo aqui, porque da elipse, né? Porque se eu for pensar ponto por ponto aqui, eu vou perder muito tempo, sabe? E vou te dizer Entendi. vou te dizer uma coisa também. Às vezes, a sombra não é boa, sabe, para criar a imagem. A sombra real, a sombra física, ela não é boa o suficiente para mostrar que aquilo está acontecendo. Ela pode até parecer um pouco mais planificada do que é. Então daí eu acabo alterando isso aqui para que fique mais evidente, certo? O que está acontecendo com a minha sombra. Beleza? Beleza. Massa. Tá. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir o arquivo lá. Tem isso. E Tem. vou trabalhar aqui em cima do exemplo da referência que tu tá com dificuldade. Vou deixar isso aqui. Cadê? Aqui. Abrir. Ok. Então é uma esfera em cima do cone, é isso? Eu acho que é um 4 ou um 5, se eu não me engano. Hum. 4 não. 5. 5 também não tem. Acho que talvez. Vê se eu passei, se eu viajei, então. Acho que viajou. Bom, mas basicamente a dificuldade que tu tava Vai. tendo era isso, sabe? Que eu tava falando. O Hum. princípio é o mesmo, Eu né? acho que eu devo ter desenhado diferente, então, de alguma referência aí, Uhum. provavelmente. Bom, mas já que tu Ah, falou. mas tem ali também, que volta dois. Mais um, Não, peraí. Esse? mais um. Esse, eu tenho uma dificuldade é ali aquele lance da bolinha que ela vai, ela, tipo, ela cai no chão, né? Tudo bem que aí ela tá tudo misturada com quadrado, né? Mas eu não tô desenhando assim, eu tô desenhando uma por uma e se elas estão misturando é coincidência. Então, tipo, ela cai no chão ali e depois ela sobe e volta pra onde ela tá ali. É isso que tá acontecendo aí? É isso sim. Tipo, deixa eu desenhar por cima. Ela vem pra cá, ó. Tem esse plano aqui, né? Uhum, Só que daí a gente tem que calcular como ficaria a sombra aqui no plano de trás, tá? uhum, Mas eu vou ser mais direto contigo, ó. Essa sombra, ela começa aqui, ó. Beleza? beleza. E daí a gente tem uma fonte de luz que vai reto. Então, para cada um desses pontos aqui, ele vai bater ali também, certo? Então, se tá aqui, ó, ele vai bater ali. Então, aqui é com esfera, certo? Mas vamos fazer isso com um negócio mais simples ainda. E daí tu vai sacar. Acho que daí tu vai sacar. Vamos botar uma fonte de luz aqui. E eu vou pôr um plano aqui qualquer. Não, pôr assim. Tá? E eu vou pôr um outro plano atrás dele. Deixa eu pôr. Isso aqui é uma parede atrás dele, certo? E é bem grande essa parede. E essa fonte de luz está aqui. O que vai acontecer? A gente não vai fazer aquela triangulação
com o chão. A gente vai só calcular até onde ele vai naquele plano, ó. Porque a luz ela para aqui, né? Nessa região aqui. Então tudo que está atrás desse plano é sombra. Então, vou pegar aqui, aqui e aqui. Foda que menciona. Deixa eu pôr essa sombra um pouquinho mais para baixo. Essa luz um pouquinho mais para baixo. Só vai ficar mais claro. Certo? Então é isso que acontece. Então o que vai ter aqui? Um plano tapando a luz ali. E aqui a gente vai ter a sombra. Certo? É a mesma coisa que acontece nesse caso aqui, certo? A gente vai ter essa silhueta da esfera com um cilindro, e daí ele vai funcionar exatamente como esse plano aqui funcionou tapando a luz, certo? E eu quero mostrar para você agora. Eu tenho aqui nesse computador, eu tenho o Blender. E daí deixa eu só passar ele para a tela aqui. E claro, vocês não precisam saber Blender nem nada, mas eu acho legal mostrar esses exemplos. Então vamos escalar aqui. D, C, Scale aqui. E agora eu vou pôr uma fonte de luz, certo? Uma lâmpada. Onde que é mesmo? Aqui. Lâmpada. Point. Que é basicamente o que a gente está estudando, certo? Deixa eu baixar um pouquinho mais. Não dá pra ver muito bem aqui porque os planos são da mesma cor, né? Mas eu agora vou renderizar isso aqui, ou seja, ele vai mostrar o efeito de luz que tem sobre esses planos. Ai, ai, ai. Pera aí. Tem que mudar aqui. Olha só. Consegue ver? Então é isso aí. Só deixa eu aumentar. Onde? E aí, Shadow? Aí, ó. Então é isso que está acontecendo. Se a gente pôr mais ou menos na posição que eu tinha estudado ali, eu não sei funcionar muito bem e tá travando porque tá renderizado. Mas eu vou tirar um print screen e pôr aqui, ó. Não quero ver isso. Isso aqui que eu quero mostrar. Então, é esse o cálculo que a gente tem que fazer. Eu ensinei, claro, com graveto aqui, né?
Mas agora eu posso, por exemplo, ah, até imaginar, porque eu entendi como essa sombra funciona, eu posso até, por exemplo, adicionar outro objeto aqui e calcular a sombra do jeito que seria no negócio 3D, né? No software 3D. Então, adicionar um graveto, daí ele vem aqui, mais ou menos nesse ponto. Pá, pá. Criar algo assim. Tu conseguiu entender o exemplo que eu tô passando aqui, Jonathan? Entendi. Faz Então, sentido. tipo, é como se a gente tivesse um spot de luz e daí a gente botasse a mão na frente, né, bloqueando. Então é esse o Uhum, fenômeno que está acontecendo ali no lance da esfera, né? Então uhum, é aquela silhueta que tá bloqueando a luz naquela outra superfície que está mais atrás dela. uhum, A única diferença que tem daí pra gente no nosso desenho é que agora aquela superfície não tá naquele ângulo dos exemplos do graveto, né? Ela tá de pé. uhum, Então, uhum. então é isso aí. Deixa eu dar um merge layers aqui. E selecionar inverso. E vou pôr isso aqui. Não, peraí. E claro, aqui eu botei em top view, né? Nessa vista bem descritiva, assim, praticamente tem vários pontos de fuga aqui, mas daria para desenhar dois pontos de fuga tranquilo. Mas como é que funciona se tiver de pé? É a mesma coisa, certo? Eu só tenho que pensar do outro jeito, só tenho que inverter os meus eixos daí, certo? Vou deixar aqui. Olha só aprofundando mais aqui o que está acontecendo, né? Aqui a gente tem esse bloco, né? Esse plano. Mas o que está acontecendo é que eu tenho que imaginar o graveto aqui, ó, para esses pontos. Aqui. Conseguiu entender, Jonas? Entendi. Faz sentido. Assim, é bem fácil de entender quando é o quadrado e Daí o que quando é a luz acontece? também. Beleza. Tu, quando é um quadrado, a gente acha mais fácil e tal. Mas a única Uhum, diferença que eu vou ter disso aqui para uma esfera é um cilindro, um plano, um círculo, é que daí eu não vou poder pegar só um ou dois pontos. Eu tenho que considerar tudo isso aqui, ó, né? Todo isso aqui, sim, ó. é que eu tava viajando, na verdade, porque eu tava fazendo o errado, né? Eu não tava achando a esfera dentro da esfera, eu tava tentando entender só a parte de fora dela, assim, sabe? Tipo, tentando encaixar os gravetos como se eu encaixasse num cone, por exemplo. Tipo, ou no cone ou numa
sei lá, tentando só ver a parte de fora dela. Não eu esqueci de que eu falei que você tem primeiro que achar a esfera ali, a circunferência Aham. A que tá elipse ali que dentro. é a É a elipse que elipse é que o. compõe a esfera. E a elipse que compõe a esfera, você escolhe ela como? Tipo, você pega e Pois fala, ah, é é. aqui mais ou menos. Tu pode fazer quando tu estiver criando o teu desenho, por exemplo, eu vou ter aqui uma esfera aqui, né? E daí tu vai ter que determinar esse ponto, se ela corta aqui ou ela ilumina aqui, né? Tu vai ter que determinar isso. Daí vem da experiência que a gente teve das outras aulas, né? Das aulas 6 e 7 de se acostumar com as formas básicas, né? Porque isso aqui nada mais é do que eu estou traçando um plano, uma linha aqui, que poderia ser um plano, encostando nesse outro objeto, né? Daí, por exemplo, aqui eu decidi que vai ser isso aqui, tá? E, e eu sei que vai ficar mais ou menos nesse sentido aqui, então eu faço assim, daí. E dou essa característica esférica para minha sombra, né? Não vou fazer um quadrado aqui, certo? Acontece, o pessoal não se liga. Mas não é correto. Não chega nem perto de correto. O que eu estou tentando fazer aqui é chegar perto do correto, né? Mas, na referência, por exemplo, o que a gente tem que prestar atenção é isso aqui, ó. Aonde que começa a sombra, né? Então, seria mais ou menos aonde que eu encontro essa elipse para mim. Então, é aqui, ó. Pá, pá, pá. E daí lá atrás, correto? Tu tem que achar essa sombra. Qual é a elipse que tu escolhe para fazer a sombra da esfera, né? Qual a elipse que é escolhida da construção da esfera que tu vai usar para fazer a tua sombra? Então, É. resumindo, é isso a tua pergunta. A elipse que tu Uhum. escolhe é a elipse que vai estar no ponto Onde tá a sombra? onde Uhum. começa a sombra. Exato. E no cone ali atrás, que tá no menorzinho ali. Mesma coisa também. Essa sombra aqui, esse aqui, pode, ou esse, Esse. que o outro O não dá nem, menorzinho, menorzinho. o outro não dá nem pra ver onde que vai a sombra, né? Mas esse aqui, é, a sombra do cone, a gente vai se guiar pela altura dele, o centro dele aqui, ó, certo? E daí, tu vai ter que fazer o desenho dele através dele, certo? Tipo, pensar, como é que é a elipse da base dele, né? Como é que é Uhum. aquele círculo, como é que fica em perspectiva. Beleza, daí é aqui, e daí a gente tem nossa fonte de luz indo para lá. Ok? Indo para lá. E cortando aqui. Tá? É sempre pelo centro do cone ali. E a altura dele. E a sombra que eu vou conectar tem que ser bem aqui, ó. Nessa região onde a sombra começa mesmo. Onde Entendi. onde a luz começa a ser bloqueada. Daí, quando eu vejo isso, eu traço aquela linha, onde que vai começar a minha sombra. E aonde ele termina ali naquele cilindro, eu conecto com aquela triangulação que eu achei ali anteriormente. Essa triangulação você escolheu, esse aqui, esse risco da frente aqui você escolheu. Você falou, ó, tipo, Não ou foi, eu, não escolhi. Não é o lance da necessariamente. sombra de novo. Exato. Onde começa a sombra é onde que a luz está começando a ser bloqueada. E daí tu vai Uhum. acabar usando aquele ponto como referência para te fazer a tua sombra.
certo? Entendi. Aí do outro lado vai ter um, provavelmente, Do outro nesse lado vai exemplo ter, aí. sim. E aí Daí, você puxa, você tá puxando ele ali, só que ele não aparece porque tá ó, tampando. porque o Entendi. seu, daí vai ser o diâmetro ali, geralmente é isso, né? Uhum. Vai ser o diâmetro aqui, ó, da elipse, e daí se tu Entendi. Como se fizer, tivesse cerrado no meio o negócio. exato, daí a gente vai ter isso aqui, ó, Entendi. certo? Certo. Mas, não é fácil, cara, não é fácil, é bem complicado mesmo. Não, tipo assim, pra mim, o difícil, na verdade, é eu me controlar pra não começar a fazer a parada de forma. Tipo, eu não começar a Copiando, imaginar. Exatamente. Como que é o nome? copiando. Copiando. Pra, tipo, não começar a copiar, ou sei lá, como quando se eu mexer muito assim na forma, tipo, eu sem querer não tá, o ângulo não tá tão igual o do Photoshop ali, do arquivo que tá no Photoshop. O meu Aham. ângulo eu acabei fazendo errado. Aí, tipo assim, eu vou fazendo certinho, assim, de forma, tipo, tô fazendo o cálculo, vamos dizer assim, entre aspas. Aí, Uhum. só que tem hora que eu viajo, assim, aí eu começo a fazer de forma, tipo, orgânica a parada, assim, onde eu acho que eu estava. Aí depois eu tenho que É, voltar a tenta apagar. achar um balanço entre um e outro, né? Porque Sim. vai ter formas que vão ser muito complicadas pra gente fazer o cast shadow, sabe? Uhum. E é útil saber, se tu quiser se encarnar, se encarna, mas assim, eu acho que pra mim a aula tem coisas que a gente tem que resolver mais antes de resolver isso, sabe? Até mesmo porque a sombra é um negócio que pouca gente percebe assim num desenho, certo? Não é um negócio que vai matar o teu estilo ou coisa do tipo, sabe? Não, sim, exatamente. Eu sempre fiz as coisas, vamos dizer assim, e logicamente. Eu quero aprender a fazer logicamente para Uhum. depois, só para ter uma noção do que eu tô fazendo, É, se tá isso. certo. É, isso aí. Bom, próxima aula a gente vai ver a questão do rendering, né? O que acontece no lado da luz e da sombra. E daí tem um vídeo do Coco que resume essas duas aulas, assim. Eu tinha falado pra vocês, né? O vídeo shading lá dele. Sim, você falou, mas é isso que você falou para dar uma segurada e ver depois, eu acho que É, quando. porque daí ele já fala as coisas mais adiantadas, assim, da próxima Uhum, aula. Mas uhum, pra essa aqui é isso aí, sabe? Que eu preciso que vocês entendam. Que a luz, a gente tem a fonte de luz, a gente tem um objeto e a gente tem um plano, uma superfície qualquer, onde essa sombra vai ser projetada, né? Então, não precisa de ser necessariamente o exemplo lá do graveto, que, que daí a sombra está sendo projetada no chão, né? A gente encontra isso aqui, ó, né? Mas, por exemplo, essa fonte de luz aqui é... Na verdade, vou fazer aqui por cima um exemplo em vermelho. O exemplo vermelho, eu tenho essa mesma fonte de luz, mas o meu graveto é tão alto quanto a luz, assim, certo? Como é que vai ficar essa linha aqui? Ela vai ficar assim, ó. E essa sombra vai pro infinito, sabe? Então, é aí que tem o... Aí que a gente começa a entender luz e sombra e começa a brincar de fazer formas na sombra, certo? sim. Tipo, Então, quando você tem uma forma que está na frente da luz, o cast ele vai infinitamente para frente. ele sempre tá indo, até que alguém pare ele, né? Tipo, o que Hum, eu fiz aqui, ó, hum. ele tá indo pro infinito, né? Porque tá super paralelo aqui. Mas Ah, daí entendi. aqui tem uma parede, daí, ó, sombra tá ali. Só dei um. Daí a sombra tá aqui, né? Que é isso aqui que a gente fez, ó. Nesse aqui, certo? Basicamente é isso.
Então, voltando ali na. Salva o cone lá também, pra mim não esquecer do diâmetro lá, pra ver se tô fazendo certo. Tá, beleza. Ah, vamos. Vamos fazer um cone aqui, rapidinho, então. Pode ser. Vamos pegar outra cor. Vamos aqui. E vamos pôr o conezinho. Ah, vou fazer ele embaixo. Depois eu faço outras anotações. Vamos desenhar o cone aqui. Aí acho que eu me confundi é que eu tava fazendo com a bolinha a mesma coisa também, tipo, tentando achar o meio ali, sabe? Onde é tipo o vértice dela, não sei se é essa a palavra certa. Hum, E aí eu projetava um triângulo para ver até onde a sombra ia, entendeu? Mas daí acho que estaria errado. sim. Mas não sei, parece que tu falou as coisas certas pra mim. Eu teria que ver o desenho, mas Uhum, acho que talvez tu tenha só se confundido nas linhas e tudo mais. uhum. Tá, mas olha aqui. Vamos fazer um cone então. Achei o centro do cone, né? Achei ali. Ah, vamos primeiro ver onde que vai tangenciar essa linha da luz aqui. E daí, para isso, a gente vai precisar imaginar ah, aquilo que a gente já viu dos gravetos, né? Então, aonde que estaria encostando aqui a minha luz? Essa linha em relação à superfície, né? Nesse ponto aqui, ó. E daí aqui, ó, naquele ponto lá. Então, é aqui que vai estar a medida que eu preciso para fazer essa sombra ficar um pouquinho realista. E daí agora eu vou passar pelo meio ali, ó. E essa eu vou estender até onde não der mais. E agora eu vou pegar a sombra que tangencia essa altura, toda essa forma do cone, né? Bem, ok? Então agora eu vou pegar esses três pontos e conectar eles. E agora eu tenho uma sombra aqui, ó. Entendi. Ah, essa parte aí que tipo, você fez o. Por exemplo, você desenhou o cone ali embaixo, entendeu? Aí, às vezes eu me pego muito fazendo isso, tipo, só desenhando a forma embaixo dela e, tipo, achando que tá certa a sombra, entendeu? Mas nem sempre tá. Aí no caso deu certo, né? Uhum. 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 E é isso aí, cara. Beleza? Tenta fazer o seguinte, Jonathan. Tenta resolver isoladamente cada uma dessas formas básicas, certo? Uhum. Cubo, o cilindro e a esfera. E daí eu quero também que tu tente fazer uma pirâmide, que vai ser muito parecido com o cone, certo? E o cone também. Tenta fazer essa construção que eu fiz aqui, certo? Uhum. Faz vários, Sim. tá? Nesse cone que você desenhou inteiro, por exemplo, se você mover a luz ali já um pouco para trás, Ele, como se a luz estivesse para trás, já não ia formar exatamente um triângulo ali embaixo, mas ele já ia estar maior, por exemplo, do é, que ele ia ter a mesma forma do cone, mas ela ia mudar de posição.
Uhum. certo? Tu diz mais pra trás aqui? Não, não mais pra trás do cone, né? Tipo, mais no canto ali. Aqui? É, tipo aí. Tá, vamos fazer isso então. Só deixa eu copiar isso aqui pra gente não precisar perder tempo com isso. Você e Ctrl V. Aqui, tá. Vamos apagar essa sombra que a gente tem aqui. Vamos apagar essa luz também. Cadê? Quero estender um pouquinho mais aqui. Ok. Então vamos pôr uma sombra aqui do lado. Uma luz aqui do lado, né? Uma fonte de luz aqui do lado. Bom, nosso resultado vai ser completamente diferente, porque a posição da nossa sombra mudou, né? Então, eu vou ter que achar esse ponto de tangência de novo aqui, ó. Esse ponto. Vai pra cá, mais ou menos aqui. E daí esse aqui vai pra lá. Mais ou menos aqui. O centro aqui ainda continua o mesmo, certo? Ops. E daí agora eu tenho que só achar essa tangência e achar esse ponto aqui, ó. Ligar os pontos agora, né? E daí eu tenho uma sombra. Entendi. Massa. Beleza? É isso aí. Beleza. É, me convenceu. Parece que tá acontecendo isso mesmo. Hum, 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 hum. Beleza. Mais alguma dúvida aí, Jonathan? Não, acho que só agora eu vou fazer mais. Vou tentar ficar menos. Desenhar mais lógico, assim. Menos tentar não desacordar tanto a hora que eu estiver desenhando. Uhum. É, tem que usar a lógica aqui, tem que usar esse cálculo mesmo. Tu tinha falado entre aspas cálculo, mas na verdade isso é um cálculo, certo? Uhum. Isso é uma matemática que existe, é uma matemática espacial, certo? De espaço, não de espaço sideral, mas é uma matemática disso aí. Hum, é, o que mais que a gente tem visto na aula? Não me lembro. O que os outros alunos estão vendo? Não consigo me lembrar. Mas é isso aí. Voltando aqui nas formas.
alguns alunos entraram nessa época aqui agora já, que você estava, Jonathan, da começar a desenhar as formas assim livres, né? Uhum. Nossa, eu tô viajando aqui. Só repetindo aquele exemplo que eu já dei, né? De fazer, chutar uma dimensão, simplesmente pôr alguma dimensão lá, uma linha, né? Que a gente vai entender como uma linha reta no espaço. E daí fazer outras duas dimensões bem distintas, né? Eu começo com uma, puxar pra cá. Começo com uma, e daí essa linha já está definida para mim, né? Então eu preciso pensar em mais três, mais duas, quer dizer. Daí uma para cá e outra para cá. Então tenho isso aqui definido. Vou tentar dar uma convergência para esse grupo de linhas. Eu tenho essa aqui definida também, vou tentar dar uma convergência. E só vou manter essas soluções que eu já encontrei para dar a tridimensionalidade do objeto, né? E essa cor. Ops, não era isso. É isso? É isso. Simples. Beleza? Então tá. Eu acho que vou nessa. Vou só parar a gravação aqui, se não tiver mais nenhuma dúvida. Tranquilo. Tá tranquilo? Massa. Obrigado por ter vindo e é isso aí. Vou desligar aqui a gravação. Só a gravação. Valeu.